Mas eu quero saber agora do Rodrigo Bueno sobre essa classificação do Flamengo, que apesar de ter vindo com uma segunda vitória consecutiva contra o Atlético Goianiense, dessa vez na Copa do Brasil, continua havendo, Rodrigo, um clima de cobrança em cima do time. É esse o clima entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais, que parecem ainda não satisfeitos com o técnico Zé Ricardo. Ainda parece estar sofrendo a pressão pela eliminação na Libertadores. Como é que fica, hein, Rodrigo? De fato, ainda há uma desconfiança sobre o trabalho do Zé Ricardo nesse momento, porque a expectativa gerada pela torcida do Flamengo é muito grande. De o Flamengo ter conquistado uma Libertadores que já não veio e agora conquistar um brasileiro. A classificação diante do Atlético Goianiense, que é um time muito inferior, era obrigação. E no segundo tempo, o torcedor flamenguista passou muito susto. Criou muitas chances, o Dragão teve a ponto ali de virar o jogo, né? O gol inicial ali, o Flamengo poderia ter controlado mais a partida, mas passou um certo aperto e só no final ali, até com certo drama, conseguiu achar o seu segundo gol da classificação. Mas poderia ter feito 2-1 o Dragão e aí classificaria o rubro-negro goiano. É alguma coisa a destacar, por exemplo, essa opção de 4 laterais, né? 2 laterais de verdade, 2 jogadores mais adiantados, Rodinei e Trauco, não é novidade no Flamengo, não é uma coisa de agora. De início, sim, mas em outras partidas na temporada, essa formação já funcionou. Destacar, eu chamo de lateral monstro, né? Pelo menos é uma jogada bem trabalhada cada vez mais no futebol brasileiro, o gol vindo de lateral. Só que o Flamengo ainda tem muita coisa a acertar e a confirmar alguns jogadores. Caso do Matheus Sávio, que desabafou ali depois das críticas que ele tanto recebeu na Libertadores. Daqui a pouco eu vou voltar lá para o Allianz Parque para falar mais da classificação do Palmeiras ao vivo lá com o Vilani, com o Edmundo, com nossos repórteres ouvindo os jogadores na saída. Mas agora quero dar uma conversada aqui com o Silva Júnior e com o Leandro Quesada, que fizeram aí a melhor transmissão de Atlético Goianiense e Flamengo no canal Fox Sports 2. Boa noite, companheiros. Boa noite, Ilan. Um abraço para você, um abraço também para o Rodrigo Bueno, para os amigos do Central Fox. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-1, está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Ponto. Mas, na minha visão, talvez também aqui do Leandro Quesada, fez uma das piores, se não a pior atuação do ano. O time jogou muito mal, a gente acompanhou lances bizarros do Muralha, do Márcio Araújo, do William Arão. A bola parecia queimar nos pés dos jogadores rubro-negros, o time foi muito mal e o Atlético, por pouco, não sai classificado. O que aconteceu, Quesada, com o Flamengo hoje? Me dá folha em branco aqui, que eu quero assinar embaixo. Por favor, realmente. E isso é pouco perto daquilo que o torcedor falou nas redes sociais, não é? A gente interagiu bastante durante a vitória do Flamengo pelo placar de 2-1. Um time extremamente sonolento, sem vontade, ao contrário do que alguns jogadores falaram aí nas entrevistas com o Juliano. Totalmente desconectado em campo, com muitos erros de passes, falhas absurdas na marcação. Hoje, os 2 zagueiros do Flamengo fizeram atuações assim que beiram realmente. A gente está vendo aí, quase o ridículo, não é? Bolas levantadas na área do Flamengo era um festival de lambança. A marcação em nenhum momento esteve próxima. Os 2 volantes jogaram muito mal hoje também. São 2 jogadores que ditam bastante, né, o ritmo desse meio-campo, tanto o Márcio Araújo como o Arão. Quesada, funcionou. Pará e Rodinei de um lado, René e Trauco do outro? A ideia, na teoria, a ideia era legal, mas na prática não funcionou. Essa coisa de dobrar, não é? Os 2 laterais pela direita e dobrar os outros 2 laterais pela esquerda. Ou seja, Pará e Rodinei pela direita e do outro lado o René e o Trauco. Isso também não funcionou. O Ederson, que tinha um papel importante de pensar o jogo, a bola mal chegava aos pés dele para ele também dar essa qualidade no passe. Juliano Lima está com o Márcio Araújo, direto do Serra Dourada, em Goiânia. Você, Juliano? Pois é, aproveitando a deixa do Leandro Quesada, que falou um pouco sobre o posicionamento do Flamengo, o que faltou, principalmente pro lado do setor defensivo do Flamengo, né? Que hoje deixou um pouco a desejar, principalmente dos 15 minutos do primeiro tempo para frente. O que aconteceu, Márcio Araújo? Acho que acabou a gente não administrando aquilo que a gente tinha como vantagem, né? Acabou fazendo gol e logo em seguida tomando gol. Então, acabou desequilibrando um pouco e uma jogada de lateral eles acabaram crescendo no jogo. A gente não conseguia sair lá de trás com tanto êxito e a bola acabava não parando no ataque. Mas acho que do intervalo para cá, com as mexidas do Zé também,
o Matheus Sávio e o Manca acabaram entrando muito bem. A gente acabou mudando um pouco o ritmo do jogo, acabou fazendo gol e tirando um pouco da pressão que estava o jogo. Mas mais por aquilo de loucura de jogo, às vezes, de lateral, eu acho que era a melhor jogada deles, jogava a bola na área, a bola acabava quicando ali, a gente não conseguia tirar, eles acabaram pressionando um pouco mais. Acho que tem que ter paciência, a gente passa pelo momento de uma eliminação muito grande, que bateu muito forte na gente, então a gente sabia que os dois resultados que a gente tinha pela frente era vencer para voltar às coisas normais. A gente tem que ter paciência. A gente conseguiu o resultado um sábado muito bom, hoje também mais uma vitória, isso que importa. A gente tem a plena certeza que as coisas vão melhorar. O nosso grupo é muito forte, o pessoal que está chegando aí de lesão, está voltando de lesão, vai qualificar muito mais o nosso grupo. Enquanto eles estão fora, a gente está se dando, botando todo mundo para jogar e conquistando os resultados que a gente precisa agora, né? Certo, então agradecer ao Márcio Araújo, então, o último jogador a deixar a zona mista em direção ao ônibus. O Flamengo está saindo dentro de instantes, como o Márcio Araújo disse, tem jogadores para voltar, né? Tem aí o Gabriel, o Berrio, né? O Everton, que estão lesionados, o Conca e o Diego estão num processo final de recuperação, a tendência é que sejam relacionados no dia 4 de junho contra o Botafogo. Eu volto contigo, Silvia Júnior. Muito obrigado, Juliano Lima. Só para pontuar, Leandro Quesada, nas entrevistas do Juliano Lima, agora com o Márcio Araújo e também com o Guerreiro, ao invés de os jogadores falarem desta classificação do Flamengo às quartas de final, mesmo sem ter jogado bem na Copa do Brasil, o assunto é ainda a eliminação precoce na Libertadores da América com aquela derrota para o São Lourenço. A cicatriz está aberta, a ferida está aberta e o time não rende, Leandro Quesada, tem que começar a olhar para frente. A gente buscou uma explicação plausível para entender a péssima atuação do Flamengo, embora tenha se classificado com essa vitória. Talvez essa ferida aberta, né? Os jogadores psicologicamente ainda estão abalados. O Guerreiro falou que tem muita gente que à noite deve estar dormindo mal, ele inclusive está dormindo mal, porque não consegue aceitar essa eliminação, entendendo que os jogadores poderiam ter dado um pouco mais, o tal do algo mais, para conquistar a classificação. Talvez isso explique a atuação abaixo da crítica. Concordo com você, a pior atuação que nós vimos do Flamengo nessa temporada de 2017. Vou tirar a crítica do técnico, viu? Acho que hoje a culpa não foi do técnico, não. Vamos cobrar mais esse time do Flamengo que pode apresentar um futebol melhor. Pois é, ao lado do Paulo Guerreiro, 13 gols na temporada, 10 no Campeonato Carioca, 2 na Libertadores e 1 na Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. A gente vai lutar até o último, a gente quer sair campeão. Mas bom, é um jogo difícil, a gente sabia que ia ser difícil. A gente não jogou como a gente queria, como a gente sabe. Mas o mais importante é que a gente lutou até o final, deu sangue e conseguimos ganhar, né? Às vezes, não todos os jogos sempre pode se jogar bem, mas o mais importante é que a gente ganhou. Então aí quero ressaltar isso. O que parecia ser um jogo tranquilo quando saiu o gol do Flamengo, se transformou. O Atlético Goianiense foi para cima, equilibrou o jogo, até chegou a atuar até melhor do que o Flamengo em certos momentos da partida. O que mudou nesse Flamengo na tua visão e principalmente no ataque? Não, acho que tem um pouco de cansaço, né? Acho que o time vem jogando com uma intensidade bem alta. A gente fez o primeiro gol muito cedo e eu acho que nos conformamos um pouco, mas o mais importante disso, eu acho que o time lutou, não sempre se pode jogar bem. O importante é que se não se joga bem, a raça tem que prevalecer e ganhar os jogos, né? A gente tem objetivos e acho que às vezes não conseguimos jogar bem, mas com a raça acho que também dá para ganhar jogos e isso foi o que a gente fez hoje, né? Guerreiro, um ponto interessante chamamos na nossa transmissão de hoje, você chegou ao 13º gol em 20 jogos, é o seu melhor começo de temporada no futebol brasileiro, foram 10 gols no Campeonato Carioca, 2 na Libertadores e agora 1 na Copa do Brasil. Sim, mas o importante é colaborar com o time, né? Mas lá que eu acho que os gols, sim, são sempre importantes, mas é mais importante colaborar com o time, lutar todas as bolas, dar segurança para o time. Acho que isso é mais importante que tudo, né? Acho que os jogos ganhos são mais importantes que eu fazer gol. Para encerrar da minha parte, o que você achou desse esquema do Flamengo? Esse esquema utilizando praticamente 4 laterais, claro, cada um na sua posição, o Rodinei um pouco mais à frente com o Trauco, utilizando o Pará e o René também um pouco mais recuado, com os 2 alas também. Enfim, como é que você vê esse esquema, principalmente para você que precisa receber as bolas na frente? Bem, todo mundo sabe da potência e da velocidade que tem o Rodinei e a boa técnica do Trauco. Então eu vou ser bem aproveitado, né? Só que hoje
como eu falei, hoje não fizemos um jogo como a gente queria. Sabia que ia ser complicado, um campo pesado, adversário ferido depois de tomar 3 gols da gente. Então, sabia que ia ser complicado, mas a gente lutou até o final e conseguimos ganhar o jogo. Foi uma maneira de esquecer de uma certa maneira depois da Libertadores, né? Foi uma maneira de repente virar a chave a classificação da Copa do Brasil. Como é que tá a cabeça de vocês? Na verdade eu te falo como mais ou menos está pensando o grupo e a ferida está aberta ainda, né? Acho que nas noites, com certeza, todos meus companheiros, eu fico pensando, né? Que a gente poderia ter dado um pouco mais. Esse objetivo de sair campeão na Libertadores era muito importante, mas a gente tem que esquecer. É complicado esquecer, mas a gente tem que se enfocar nos próximos jogos, porque ainda tem muitos jogos importantes, muitos campeonatos importantes que a gente quer sair campeão, né? Então, às vezes isso chega a bater um pouco e complica, né? Desconcentra um pouco, mas a gente tem que esquecer isso já logo, porque às vezes atrapalha nos jogos, né? Zé Ricardo recebeu muitas críticas, né? Principalmente nas substituições, porque a torcida esperava o Vinícius Júnior. Como é que você tenta, de uma certa maneira, ajudar o garoto de 16 anos, já está vendido para o Real Madrid? Como é que vocês, de uma certa maneira, com mais experiência, você que tem uma experiência no futebol europeu, tenta passar isso para o Vinícius Júnior? Sim, não, eu acho que a torcida está feliz com a aparição do Vinícius Júnior, né? Um talento, tem um futuro muito enorme, né, pela frente. Mas ele tem que ir aos poucos, né? Ele às vezes está entrando bem, está pegando confiança, mas é um menino de 16 anos, não podem esquecer. Então, dar uma continuidade dos jogos é uma responsabilidade bastante grande, né? E às vezes atrapalha na preparação para ele continuar surgindo. Então, hoje não jogou, mas eu sei que a torcida gosta dele. A torcida pede ele para jogar, mas a torcida tem que ter calma, porque é um jogador que tem que ir aos poucos, né? Ganhando muita confiança. É difícil, passei também por isso, então eu sei como é, mas aos poucos, com certeza, esperemos que ele seja um grande jogador. Dinheiro para te liberar, como é que está o clima no vestiário? O clima, como eu te falei, a ferida está aberta, isso é inegável. A gente não comemora, apesar dessa classificação, a gente não comemora, a gente está... Dói muito, e a gente tem que esquecer isso, porque às vezes atrapalha nos jogos, na verdade. Tá certo, obrigado. Então tá aí o Paulo Guerreiro, então, deixando aqui a zona mista. Valeu, Quesada, é isso, José Ilan, meus amigos do Central Fox, Flamengo classificado às quartas de final da Copa do Brasil, vencendo o Atlético Goianiense por 2-1, com sustos, com emoção, no sufoco. Matheus Sávio entrou bem, acabou fazendo o gol da vitória. Só que a pauta é essa, os jogadores ainda claramente com o pensamento naquela eliminação, no Nuevo Gasômetro perdendo para o São Lourenço na última bola por 2-1 e o time de novo ficando na fase de grupos e o ônibus do Flamengo deixando o estádio Serra Dourada em Goiânia, fechando as portas do Serra Dourada em Goiânia. José Ilan, amigos do Central Fox, a gente fecha com essa imagem da delegação do Flamengo deixando o estádio em Goiânia, o estádio Serra Dourada, time classificado, segue na Copa do Brasil, mas ainda sofre atuação muito ruim, talvez a pior do ano, ainda sofre com a eliminação para o São Lourenço na Libertadores.